Primeira pergunta da Marcilene. Primeira pergunta da Marcilene Lima, de Porto de Sauípe, Bahia. Ela me descreve aqui uma série de coisas que ela já está fazendo, ela já mudou a alimentação, já tomou um monte de remédio e não está melhorando, e está com dor, e ela quer saber, então, o que ela poderia fazer. É uma pergunta complicada, na verdade, via televisão é muito difícil a gente te responder essa pergunta, mas no meu livro eu explico que algumas ações específicas com relação à alimentação, algumas você até já fez, muito boas, cortou refrigerantes, cortou bebidas com conservantes, mas tem outras ações que você deveria se informar melhor, talvez com o seu médico, talvez lendo o meu livro, acessando lá o site enxaqueca.com.br. E é a opinião que eu poderia te dar para o que fazer. A gente fala o seguinte, você tem que encontrar um médico que te ajude. O José Robson, de Sergipe, pergunta se uma criança de 5 anos pode ter enxaqueca. Sim, uma criança de 5 anos pode ter enxaqueca, sim. A Guita Faria, de São Paulo, pergunta se uma dor de cabeça com perda da visão, com sintomas labirínticos, poderia ser enxaqueca. Pode ser enxaqueca, mas sempre o seu médico deverá confirmar isso. Para uma pessoa de Santana do Deserto, Minas Gerais, que não passou o nome, tenho crise de enxaquecas quando como doces. Por quê? Porque a enxaqueca pode ser desencadeada por uma infinidade de fatores. Esses fatores diferem de pessoa para pessoa. Para um caso pode ser quando come doce, para outro caso pode ser quando come outra coisa. Então, desencadeantes existem. A Luzia Gonçalves de Souza não informou a cidade e o estado, mas pergunta o que acontece dentro da cabeça quando está doendo que parece que vai explodir a cabeça. Depende da doença. A pessoa pode estar com, por exemplo, uma doença grave como um aneurisma cerebral, aí nesse caso estourou uma veia dentro da cabeça, uma artéria dentro da cabeça. Ou ela pode estar com enxaqueca, por exemplo, entre outras coisas. A enxaqueca, se você olhar dentro da cabeça da pessoa naquela hora, você não vai ver nada, a não ser... Você não vai ver, você não tem como ver. Se criou uma hipótese que a química cerebral não está boa, e aí, por causa dessa química, os centros cerebrais da dor são ativados sem precisar ser. Tem a Vânia Alves Corrêa de Guarulhos que pergunta por que uma pessoa pode sentir uma dor de cabeça forte só do lado esquerdo. Na verdade, são 1000 fatores que podem causar dor de cabeça só do lado esquerdo. Então, para uma pessoa que tem essa pergunta, é porque ela ainda não foi no médico para esclarecer a razão. E a televisão não é o melhor momento para a gente esclarecer isso. A gente está falando sobre enxaqueca, aqueles sintomas todos, e aí é melhor você procurar um médico. Daí tem a Cláudia Juliana Alves, que pergunta se cansaço pode ser a causa da enxaqueca. Na minha opinião, pode. O cansaço ele pode ser devido a uma má qualidade de sono, e durante o sono existem uma série de substâncias químicas que deixam de ser produzidas se o sono não está bom, e esse desequilíbrio químico pode gerar, em última análise, a enxaqueca numa pessoa geneticamente predisposta. A Angélica Silva de São José do Rio Preto pergunta se por que quando ela foi criada com leite de cabra, ela não tinha dores de cabeça, e quando passou a tomar leite de vaca, ela começou a ter enxaquecas terríveis. E que então já faz 45 anos que ela parou de tomar o leite de vaca e parou de sentir dores de cabeça. Qual a diferença entre os leites? É uma pergunta muito difícil de responder, porque as diferenças podem ser muito além daquelas do leite de cabra para o leite de vaca. Por exemplo, se aquele leite era cru, ou se aquele leite era pasteurizado, ou se ele era processado, ou se ele era em pó, tudo isso modifica, normalmente para pior, todos os processamentos costumam modificar para pior as delicadas propriedades originais do leite, podendo, dependendo da predisposição de uma pessoa, piorar a saúde dela. A Rosana Palácio
pergunta se para quem tem enxaqueca com aura, que é aquela enxaqueca que pode vir com problemas visuais que antecedem, ou problemas até sensoriais, então fica um formigamento que às vezes pode aparecer na face, pode aparecer nos braços ou pernas. Se essa enxaqueca com aura pode piorar com sinusite. Pode, se a pessoa tem enxaqueca e tem sinusite, na hora que ela está com uma crise de sinusite, essa crise de sinusite pode desencadear uma crise de enxaqueca ou piorar a enxaqueca que já existe. Então, assim, todas vocês que fizeram perguntas sobre o que eu faço, o que eu tenho, eu não estou respondendo essas perguntas porque por um motivo óbvio. O motivo é que eu estou aqui no ar e eu não estou vendo vocês. Seria ilegal, seria leviano eu chegar para você e falar o que você faz. Eu chegar e falar o que você tem. A gente está falando de uma doença. Agora, se você tem ou não essa doença, você se informou com o programa, você pode se informar no meu livro, você pode se informar no meu site, mas quem vai determinar o teu diagnóstico e o teu tratamento, o que eu faço, o que eu tenho, é o teu médico que você vai escolher.